A paz do Senhor Jesus aos ouvintes desta mensagem, seja em que tempo for ou em que local que você estiver ouvindo esta mensagem, que você possa ser agraciado por Deus. Evangelho de João, capítulo 14, e o versículo de número 2. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vós estejais também. Esse texto eu prego sobre um tema, Igreja Vitoriosa. Este é o assunto em pauta. Quando Jesus fundou a sua igreja na terra, havia entusiasmo, havia otimismo entre os seus seguidores. Por que havia muito entusiasmo? Porque havia sinais, havia prodígios, havia milagres e maravilhas aos olhos do povo. A passagem da multiplicação dos peixes e dos pães foi diante dos olhos de uma multidão de cerca de 5.000 pessoas. Porque ao pregar o evangelho, o básico precisa acontecer. Ao anunciar a palavra de Deus, o arroz com feijão, digamos assim, precisa acontecer. Qual é o básico? Salvação de almas, vidas sendo libertas do poder do diabo para Deus, vidas sendo salvas da condenação eterna para o gozo celestial, uma eternidade com Cristo. Quando Jesus fundou a igreja, ele predisse 3 fatos gravíssimos. O primeiro fato grave que Jesus prediz é que um traidor estava entre os companheiros. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 21. Jesus não expulsou Judas Iscariotes do banquete. Jesus apenas revelou os planos diabólicos do traidor para alarmar, para despertar a consciência de Judas e levá-lo ao arrependimento, pois ainda não era tarde demais. Então, o objetivo ao qual Jesus denunciou o traidor entre o grupo era levar Judas ao arrependimento. Porém, o olhar de Jesus não foi possível alcançar Judas Iscariotes. O segundo fato é que um obreiro covarde estava entre o grupo e negaria descaradamente antes do cantar do galo. Mateus 26, versículo 34. No versículo 35, Pedro garante que até a morte não negaria Jesus. Pedro achou que na hora da tentação se sairia melhor do que qualquer um do grupo. Muitos de nós achamos assim também, que na hora da dificuldade iremos se sobressair melhor. E quando chega o momento difícil da nossa caminhada, muitos de nós, muitos cristãos evangélicos, percebem que o desafio está sendo mais alto, o desafio é maior do que a sua condição espiritual. O desafio é maior do que achávamos que era capaz de vencê-lo. O terceiro fato grave denunciado por Jesus é que naquela mesma noite todos os seus discípulos escandalizariam nele. Versículo 31, Jesus disse: ferirão o pastor e as ovelhas serão dispersas. Os discípulos, no momento da prisão de Jesus, ficaram com tanto medo do sofrimento da cruz, ficaram com tanto medo da morte, que não teve coragem de acompanhar o seu mestre. Quando Jesus caiu na mão dos seus algozes,
todos fugiram por medo dos romanos, medo da dor das chicotadas, medo da morte de cruz. Jesus, no seu ministério terreno, fez 4 promessas para a sua igreja vitoriosa. Primeira promessa: voltará outra vez. Segunda promessa: Jesus prometeu de ouvir a nossa oração. O salmista Davi, ele pôde expressar isso no Salmo 116. Ele disse: o Senhor ouviu a minha voz. Então, a promessa que Jesus fez é de ouvir o clamor da tua igreja na terra. Terceira promessa: enviar o Consolador. Isso cumpriu no dia de Pentecoste. Quando Jesus foi assunto ao céu, ele enviou o Consolador. O Consolador, o Espírito Santo, foi enviado à terra. Por que era necessário Jesus subir ao céu para depois enviar o Consolador? Porque Jesus, ele não possuiu o Espírito humano, o Espírito Santo de Deus. Uma das pessoas da terceira Trindade era o mesmo Espírito de Cristo. Por isso que era necessário Jesus ser assunto ao céu para liberar o Espírito Santo para vir ficar com a igreja na terra. Essa terceira promessa já foi cumprida no dia de Pentecoste. Quarta e última promessa que eu cito é que Jesus prometeu levar a sua igreja embora da terra. E nós já estamos, amigo, dentro do tempo do arrebatamento da igreja. Tomé, um dos 12 discípulos, levantou uma questão séria, porque ele disse para Jesus que não sabia o caminho. Já o apóstolo Pedro achava que poderia seguir o caminho de Jesus até a morte. Conclusão desse sermão. No versículo 5, quando Tomé disse: não sabemos o caminho, Jesus responde a Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o único caminho para Deus. Jesus é o caminho de escape do pecado e da condenação eterna. Jesus é o novo caminho, vivo, que leva o homem a Deus. Cristo é o caminho direito, caminho da verdade, caminho da justiça. Finalizando, o Senhor Jesus é o único e magnífico caminho para o céu. Evangelho de Mateus, no capítulo 27, versículo 51, afirma que o véu do templo rasgou em 2 de alto a baixo. Uma força impona, um poder invisível rasgou o véu que tinha 18 metros de altura até o chão. O véu do templo rasgado significa que entre judeus e gentios não existe mais a divisão. Véu rasgado significa a união entre gregos e troianos. Véu rasgado significa que cada crente fiel tem acesso direto a Deus. Caminho aberto para a igreja vitoriosa. Fique com esta palavra. Que Deus abençoe.